Ezequiel profetizava também acerca do cerco de Judá. Ezequiel afirmava que Zedequias seria capturado e não veria a Babilônia. Ezequiel 12, verso 13 diz assim: também estenderei a minha rede sobre ele. Zedequias, é de Zedequias que ele está dizendo. E ele será apanhado no meu laço. E o levarei para Babilônia, para a terra dos caldeus. Contudo, não haverá, ainda que ali morra. Lá na Babilônia, no cativeiro, Ezequiel, profetizando contra os falsos profetas do cativeiro, que lá também tinha falsos profetas, e também contra os falsos profetas de Judá. Eles estavam numa distância de aproximadamente 1.500 quilômetros. Mais ou menos isso. Lá em Judá, em Jerusalém, os falsos profetas diziam que Jeremias e Ezequiel profetizavam falsamente. Porque a profecia dos dois não batia. A profecia dos dois não concordavam. Por quê? Porque se por um lado Ezequiel dizia que Nabucodonosor prenderia o rei Zedequias e levaria para a Babilônia, e ele não veria, veja bem, e o levarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus, contudo não haverá, ainda que ali morrerá. Então Ezequiel está dizendo que o rei Zedequias vai ser levado para a Babilônia, mas não vai ver a cidade. Só que Jeremias, lá no capítulo 32, ele profetiza que o rei Zedequias verá cara a cara, verá e falará com Nabucodonosor. Diz assim: e Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei da Babilônia. E com ele falará boca a boca. E os seus olhos verão os olhos dele. Então veja bem, aqui os falsos profetas tomaram conhecimento das duas profecias e interpretaram errado. Ezequiel afirma que Zedequias não veria a Babilônia. Não veria a Babilônia. Ezequiel não fala do rei da Babilônia, diz que ele não veria a cidade. E Jeremias sustenta que o rei da Babilônia o levaria prisioneiro para lá, para a Babilônia. E ali ele veria Nabucodonosor. Então essa discordância fazia com que o rei não acreditasse nas profecias de Jeremias e nem nas profecias de Ezequiel. E, no entanto, as duas profecias estavam certas, embora parecessem contraditórias. Porque Ezequias, ou melhor, Zedequias, foi capturado e foi vazado os seus olhos. O rei cegou seus olhos e levou preso para a Babilônia. Então ele viu Nabucodonosor, mas não viu a cidade da Babilônia. Ele viu Nabucodonosor e falou com ele,
conforme profetizou Jeremias. Mas não viu a cidade da Babilônia, para onde ele foi e onde morreu, conforme profetizou Ezequiel. Não pôde ver porque, chegando lá, chegou cego dos dois olhos. O que isso significa? Que lição isso nos traz? Por não saber interpretar a profecia, o rebelde rei cometeu, arregimentou e se aventurou numa guerra suicida. Quando as profecias são mal interpretadas, o que acontece é uma derrota daqueles que querem interpretar as profecias ao seu bel prazer, de acordo com aquilo que ele beneficia, de acordo com as suas pretensões pessoais. Mas nós não temos que encarar a Bíblia de acordo com o nosso querer, mas de acordo com o querer de Deus. Não queremos fazer a Bíblia dizer o que nós queremos que ela diz, mas deixá-la falar aquilo que Deus quer dizer, ou que Deus está dizendo. Portanto, a falta de disposição para aceitar a profecia dos dois homens de Deus levou não só Zedequias, mas o reino de Judá, a cidade de Jerusalém, a uma total devastação. Pois, depois de 1 ano e meio de resistência cercado ali dentro da cidade, mais ou menos no mês de julho de 587 a.C., exatamente quando as reservas de alimentos de Jerusalém terminavam e o povo estava em total miséria, os babilônicos abriram a primeira brecha na muralha e se lançaram dentro da cidade, conforme lemos em 2 Reis 25 e Jeremias 52. Protegido por alguns dos seus seguranças, Zedequias fugiu à noite com destino à Campina de Jericó em direção ao Vale do Jordão, possivelmente esperando refugiar-se temporariamente nas terras dos amonitas, do outro lado do rio Jordão. Mas tudo foi inútil. Joséfo diz que a entrada na cidade, a invasão, iniciou-se mais ou menos meia-noite. Quando a noite entrou no ápice da sua escuridão, os babilônicos fizeram as primeiras brechas e começaram a minar a cidade. Zedequias aproveitou a escuridão da noite para, por algum túnel secreto, fugir da cidade com alguns dos seus guardas. Mas os soldados babilônicos foram mais rápidos do que ele e o alcançou com suas patrulhas antes que ele atravessasse o Jordão e ali o prendeu. Imediatamente foi conduzido a Nabucodonosor, que estava em seu quartel-general, numa cidade chamada Ribla, lá na Síria. Ao chegar ali, se cumpriu as palavras do profeta Jeremias, que ele veria Nabucodonosor cara a cara
e falaria com ele de boca para boca, conforme disse, conforme o capítulo 32, versículo 4 de Jeremias. Depois de presenciar a morte de seus filhos, Nabucodonosor cegou seus 2 olhos e depois o levou acorrentado como um animal para a Babilônia, onde viveu cego e humilhado como Sansão até a sua morte. O que o Nabucodonosor queria era fazê-lo sofrer. Ele teve a desventura de ver seus filhos serem assassinados perante ele sem nada poder fazer. E depois disso, o rei não quis que ele visse mais nada nesse mundo. A última coisa que ele viu foi os seus filhos serem degolados. E depois ele não precisava ver mais nada. Cegaram seus 2 olhos e o levaram cego, acorrentado. E na Babilônia ele morreu sem ver a cidade, conforme profetizou Ezequiel, o homem de Deus. Seus filhos, o que ele tinha de mais precioso, foram as últimas coisas que ele viu antes de seguir uma árdua viagem rumo ao cativeiro babilônico. Nessa ocasião, cumpriu-se também uma profecia de Ezequiel que dizia que ele seria, sim, levado para a Babilônia. O que é interessante em tudo isso é que com Deus não se brinca. Deus, embora seja tardio em irar, mas quando ele se ira, ele entrega nas mãos dos seus piores inimigos. Quando Deus se ira com a pessoa, ele entrega essa pessoa nas mãos dos seus piores inimigos, para que essa pessoa reconheça que Deus é Deus. Assim aconteceu com o último rei de Judá, que dentre todos os reis de Judá, que sofreram tantos infortúnios com reis invasores, tal como Senaqueribe e o próprio Nabucodonosor, os faraós, Zedequias é o que é mais humilhado. Zedequias é o que sofre a pena mais alta, porque é durante a maior parte do seu da profecia de Jeremias, o homem de Deus, que ele maltrata o servo de Deus, manda prendê-lo, castiga. O que é interessante é que não era somente Zedequias que era contrário ao profeta Jeremias e ao profeta Ezequiel, mas também os sacerdotes e a aristocracia de Judá. Eles viam nessas profecias derrotistas como agouro. O que eles queriam era profecias otimistas, tal como profetizavam os falsos profetas. É lamentável, mas ainda hoje existem pessoas que não gostam de ouvir as verdades pretendidas por Deus. Preferem ouvir as mentiras oferecidas por Satanás, que agrade
os seus egos. Mas é preferível ouvir uma palavra de repreensão vindo da parte de Deus a ouvir uma palavra de elogio vindo da parte de homens que querem nos bajular, ou até mesmo de Satanás, que quer nos levar à destruição.